Olá, seja bem-vindo a esse tutorial de desenho e pintura. A gente vai fazer o passo a passo desse girassol, ele está pintado com aquarela, certo? Mas antes da gente falar um pouco do passo a passo, botar a mão na massa, né, ver a parte mais prática, eu queria fazer um resumo rapidinho sobre o que é a aquarela. Né? A gente nota que desde 2010, no Brasil e no mundo, a aquarela vem sendo cada vez mais valorizada no mercado. A busca por cursos de aquarela, por materiais de aquarela, né, tá em alta desde então. E não tem declinado, tá, nesses últimos 10, 12 anos, o que faz com que, assim, essa alta demanda acaba fazendo com que o valor dos cursos se torne um pouco mais caro mesmo, tá? Os materiais de aquarela também, né, quando eles têm uma boa qualidade, o valor deles também é um investimento que você tem que fazer, tá? No papel, no pincel, na tinta, no pigmento, mas é uma técnica muito divertida, é uma técnica terapêutica, certo? E a aquarela, assim, ela já existe, digamos assim, há um tempo, mas oficialmente, né, muitos livros marcam o início da aquarela, como a gente conhece, assim, essa aquarela mais moderna, na Inglaterra, no século XVIII, né? E século XVIII tem um pico no século XIX, tá? E na aquarela, na Inglaterra, inclusive, tem um museu da aquarela, onde a gente vê as peças tradicionais, na Inglaterra também que são estabelecidas as regras de pintura da aquarela, como a gente conhece, como por exemplo, não utilizar o branco, utilizar um papel que você só pode pintar na aquarela enquanto o papel está úmido, tá? Tem uma série de regrinhas. E, Paula, mas eu nunca ouvi falar dessas regrinhas, porque elas são regrinhas mais acadêmicas. E nem todo mundo ensina assim, tá? Eu costumo dizer que a aquarela, quando ela é ensinada com um propósito de ilustração, ou seja, com um propósito mais de mercado, a gente pode quebrar essas regrinhas aqui e acolá. Mas se, por exemplo, você está fazendo uma aquarela mais tradicional, mais artística, né, que vai para um museu, para uma galeria, daí, de repente, é interessante que você se informe mais sobre essas regrinhas mais tradicionais, tá certo? E a aquarela, o que é a aquarela, gente? Vamos lá. Toda tinta, ela é formada por 3 elementos. O pigmento, que é o que dá a cor. O fixador, que é o que vai fazer com que essa tinta ela dure ao longo do tempo. E o aglutinador. O aglutinador é o que faz o pigmento, as partículas do pigmento se aglutinarem. Daí o nome, certo? E, tradicionalmente, as tintas que a gente conhece, elas podem levar o nome do aglutinador. Então, por exemplo, a tinta óleo, o aglutinador da tinta óleo é o óleo. O aglutinador da tinta acrílico é o acrílico. No caso da aquarela e do guache, porque o guache ele é um primo irmão da aquarela, é a goma arábica e a glicerina, tá? Então, dependendo da quantidade que eu tenho de goma... A goma arábica, gente, é uma espécie de cola, tá? E a glicerina, e dependendo da quantidade que eu tenho desse aglutinador, eu vou ter numa menor quantidade a aquarela e numa maior quantidade o guache. Então o guache ele é mais opaco porque ele tem uma quantidade maior de aglutinador do que a aquarela. E a aquarela é uma técnica que tradicionalmente é uma técnica de transparência. A tinta da aquarela ela é translúcida e a gente pinta em camadas, certo? Cada camada a gente vai umedecendo o papel e vai interferindo nesse papel ao longo da pintura, mas são camadas translúcidas, né? Não obstante, a gente vai brincando com essa translucidade da aquarela, com a transparência. Alguns pigmentos são mais opacos, outros mais transparentes, mas mesmo os pigmentos opacos na aquarela, eles têm um grau de translucidade, que é bem diferente do guache, que já é uma tinta opaca, uma tinta que fecha o papel. Muita gente confunde o guache com a aquarela, né? Assim, quando a gente está ensinando. E principalmente muita gente pensa que guache e aquarela é tinta de criança. Isso acontece, eu acho, porque no colégio, nos cursos, é mais fácil você ensinar aquarela, né? Para criança ou para adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, e até para o público geral. Porque a aquarela e o guache, eles são tintas que têm um teor de toxicidade muito baixo. Né? Ou seja, a aquarela infantil, aquela aquarela que vem com um selozinho de que criança a partir de 3 anos pode utilizar, né? Se Deus o livre, assim, a criança engolir, tá? Ela não vai morrer, ela não vai ficar intoxicada. Muitas vezes isso acontece porque a aquarela escolar é uma aquarela que tem corante ao invés de pigmento. E aí é isso que garante que se a pessoa engolir, ela não vai passar mal. Não apenas engolir, mas, por exemplo, também o contato com a pele. É diferente, por exemplo, quando a gente tem uma tinta como o acrílico. O acrílico ele não é tão tóxico assim, mas ele já tem um teor de toxicidade maior do que o da aquarela e do guache.
certo? Se engolir, por exemplo, o acrílico, a pessoa já passa mal. E principalmente o óleo, né? O óleo, ele é uma tinta que, assim, eu não recomendo de jeito nenhum que seja utilizado por crianças e também até por adolescentes, porque você vai pintando, você vai se distraindo, vai ficando tinta na sua pele, né? E se sem querer a pessoa engolir, o óleo, ele é uma tinta muito pesada, muito tóxica, tá? Muitos dos pigmentos contemporâneos são feitos com metais pesados, como chumbo, titânio, né? Tem o branco de titânio, né? Tem o prata também. Então, assim, esses metais, eles não podem ser ingeridos e também não podem ficar muito tempo na nossa pele. E a gente vai pintando, vai se distraindo e vai ficando, tá? Então é muito importante ter esse cuidado com a toxicidade da tinta, tá? Então, como a aquarela ela é mais segura nesse sentido para estar sendo utilizada por todas as idades, eu acho que vem daí essa associação de que a aquarela é muito utilizada para criança. Você não vai ver uma criança, por exemplo, pintando com tinta a óleo, tá? Pelo menos não com tanta facilidade que você vai ver com a aquarela. Então, depois desse resumo, né, histórico da aquarela, um pouco da história também de como que é formada a tinta, né, o grau de toxicidade, o grau de segurança da aquarela, vamos passar para o tutorial do girassol passo a passo. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com outra pessoa que também vai gostar, se inscrever no canal do YouTube, seguir o perfil no Instagram e nas outras redes sociais, para que eu possa saber que esse conteúdo te interessa e fazer mais conteúdos como esse. O primeiro passo que eu sigo para poder fazer o desenho desse girassol ou de qualquer desenho é escolher bem a referência, tá? Nesse caso, eu estou entrando nesse site chamado Pexels, que é um banco de imagens gratuitos, ou seja, essas imagens, elas são livres de royalty, que são os direitos, tá? Elas são de uso gratuito. E como elas são imagens, né, que estão em banco de imagens, ela tem muita qualidade, assim, em termos de composição, de iluminação, tá? Eu prefiro procurar no Pexels, por exemplo, do que no Google ou no Pinterest, porque às vezes a qualidade da imagem não é tão boa. E você nota que aqui a gente tem várias opções, né, de imagens de girassol, várias composições. Então, primeiramente eu entrei nesse banco de imagens, selecionei a imagem que eu vou utilizar e agora eu vou mostrar para você que eu selecionei para ser a minha referência e aproveitar para te falar um pouquinho sobre o uso da referência no desenho. Muitos desenhistas iniciantes acham que é errado utilizar a referência, ou seja, ter uma imagem para você olhar, para você se inspirar ou até mesmo copiar, tá? Mas a verdade é que, como desenhista, você não é obrigado a ter uma memória fotográfica. Na verdade, é desejável que você tenha uma imagem de referência. Nesse caso, por exemplo, eu tenho a inclinação do girassol, tenho a iluminação, tenho o formato das pétalas e das folhas, e tudo isso vai ajudar na hora de construir os. Agora que eu já escolhi a referência que vai inspirar o desenho do meu girassol, quero te mostrar os materiais, a começar desse bloco de aquarela, que é de uma marca portuguesa. Não é uma marca conhecida, tá? Mas eu gostei bastante da qualidade desse papel para aquarela. E eu uso o lápis Tombow para poder fazer o acabamento. Um lápis de alta precisão é o meu favorito. E o lápis de grafite colorido para poder fazer o rascunho. O rascunho é uma etapa do seu desenho que você vai fazer o desenho bem clarinho, certo? Vou descolar aqui a folha vem coladinha, porque isso ajuda a manter a qualidade do papel, certo? E vou começar a fazer o rascunho. Como eu estava falando, o rascunho é uma etapa que você faz bem clarinho, tá? Porque se você precisar apagar com a borracha, se você errar eventualmente, isso não vai marcar o seu papel, certo? Então, além de desenhar clarinho, você vai desenhar também sem colocar pressão no papel. E a gente vai começar desenhando uma elipse. Essa elipse, ela é bem orgânica, assim, ela não precisa ser totalmente simétrica. A gente quer sempre desenhar as coisas na natureza, né, com muita simetria, mas a verdade é que, embora haja um grau de simetria na natureza de uma maneira geral, mas essa simetria ela também é bastante orgânica, o que significa que ela tem leves assimetrias.
E não tá dando para ver, eu tô fazendo esse círculo externo bem clarinho, certo? Mas ele também é um elipse, um oval. E eu tô marcando, eu uso esse círculo externo para marcar a distância, o tamanho, né? A altura das pétalas da flor que eu tô desenhando, que no caso é o girassol. O próximo passo, depois de você organizar essa primeira elipse, que é o miolo ali, onde vão ficar os pólens, né? E a elipse exterior, que é a altura das pétalas, é desenhar as pétalas em si. E daí é importante que você observe o formato das pétalas. Eu vou colocar novamente aqui a referência do girassol para a gente poder dar uma olhada. Note que o formato das pétalas do girassol é como se fosse o formato de uma gota. Porém, mais ou menos ali no meio para baixo, ele fica um pouco mais largo, tá? Fazer essa observação precisa do formato das folhas é muito importante. Por exemplo, a partir de agora, aí desse lado direito que eu estou desenhando, você nota que eu vou começar a dobrar, né, o formato dessas pétalas, diminuir também o formato de algumas pétalas, porque se a gente olhar na referência, a gente vai ver que do meio para baixo e começando pelo lado direito, as pétalas elas começam a dobrar a pontinha. E isso vai reforçar a sensação de direção e de perspectiva desse girassol. Note também que existem pétalas que estão na frente e pétalas que estão atrás, e que na base, ali mais perto do miolinho, as pétalas elas ficam, né, mais próximas da cor do miolo. Observar todos esses detalhes atentamente, né, para poder traduzir para o papel é muito importante. Então, eu estou diminuindo o tamanho das pétalas e note também que conforme eu vou desenhando as pétalas em localizações diferentes, eu vou girando o papel. Alguns professores mais acadêmicos não permitem o giro do papel, a inclinação do papel, tá? Isso é conversa para outro vídeo, outro tutorial, mas como professora, a minha postura é de que não tem problema você inclinar levemente o papel na hora de desenhar. Você nota que o meu papel tá um pouco inclinado, tá? E nesse caso específico das flores, para garantir que as pétalas não vão ficar com formatos esquisitos ou meio tronchos ou desarrumados, eu vou fazendo sim o giro do papel conforme necessário, tá? Observe também que a elipse primeira que a gente desenhou, assim, a elipse que marca o tamanho das pétalas, ela é muito importante não apenas para marcar o tamanho das pétalas, mas para poder você saber os momentos em que as pétalas ficarão menores. Na nossa cabeça, tá? Quando a gente está desenhando, o nosso cérebro, ele vai meio que estar dizendo para a gente, não, desenha as pétalas todas do mesmo tamanho. É uma maneira da gente pensar, né, na simetria e não, vai desenhar tudo do mesmo tamanho. Acontece que se a gente desenhar tudo do mesmo tamanho, essa flor ela não vai ficar com essa leve inclinação que a gente viu na referência. E essa leve inclinação, ela também é responsável pela perspectiva. A essa altura que eu tô terminando, né, aí a parte das pétalas, os detalhes, eu queria comentar o grau de dificuldade de desenhar um girassol, tá? Porque, assim, existem flores mais fáceis para você começar, certo? Mas eu escolhi o girassol porque é uma flor que muitos desenhistas iniciantes têm interesse em aprender como que se desenha um girassol, certo? Então, a minha recomendação é que sim, assim, encare, desenhe o girassol, mas antes de desenhar o girassol, é interessante que você também já tenha desenhado algumas outras flores, certo? Porque daí tudo isso que eu estou te falando sobre inclinação, tamanho das pétalas, elipse, né, vai fazer mais sentido. Desenhar um girassol de maneira simétrica, ou seja, ele todo virado para frente, tá? Não é
tão difícil assim, mas na medida em que você dá uma inclinada nesse girassol e que você quer que ele tenha uma aparência orgânica, natural, certo? E espontânea, então esse desenho ele vai ganhando um certo grau de dificuldade. Em seguida aí você vê que por trás da flor eu puxei o talo, certo? E tô puxando aí também as folhas. Eu escolhi não colocar todas as folhas da referência, certo? Coloquei uma que estava ali abaixo da flor, né? Duas ali que estão abaixo, uma que está bem de frente, uma que está de lado, né? E tô colocando essas outras duas que estão elas não estão dobradas, mas elas estão num ângulo, né, que elas ficam num tamanho menor do que se elas estivessem de frente, certo? E essas duas pequenininhas aí em cima também. A gente nota que a folha do girassol, ela, na extremidade, ela é um pouco serrilhada, né? Então, é isso que eu tô fazendo agora, colocando um pouco desse serrilhado. E, no geral, tô terminando aí a composição, né, e o desenho dessa flor, pelo menos a etapa de rascunho. Esse é o momento em que você pode fazer correções, em que você pode apagar, certo? Esse é um momento muito importante quando você termina, antes de você começar o lápis, porque se tiver alguma coisa para você corrigir, o momento é agora, certo? Porque depois que você começar a colocar o lápis, né, e depois que começar a colorir, fica difícil de fazer modificações estruturais no desenho, certo? Então, o momento de você fazer correções, de você apagar, certo? É agora. Nesse momento, a gente está encerrando a etapa de rascunho, tá certo? Estou ajustando aqui no computador a minha referência. E agora eu vou pegar o meu lápis de alta precisão da Tombow. É importante dizer que eu apontei, deixei a ponta bem feita, tá? Para poder fazer esse acabamento. E aí, por cima do meu rascunho, eu vou colocar a linha definitiva com o lápis grafite, né, em tom de cinza. Eu vou acelerar levemente, tá? Esse processo de acabamento da linha, mas vou fazer comentários sobre essa fase do processo criativo também. Pronto, acelerei um pouquinho. E agora vamos conversar sobre a fase de acabamento, tá? Esse acabamento eu tô fazendo com lápis grafite, mas você poderia, por exemplo, deixar simplesmente no rascunho, que aí a tendência das linhas seriam desaparecer, tá? E você poderia também, tem muita gente que gosta de usar a Unipin, né, aquela caneta, na verdade, a caneta Fine Liner, né, a gente chama de Unipin porque é a marca mais conhecida, mas aquela caneta de ponta fina, tá, que é porosa, que é a prova d'água, é muito importante que ela seja a prova d'água, porque a gente vai botar a tinta por cima, certo? Então, tem muita gente que faria esse acabamento com Unipin. O importante aqui, na fase de acabamento, independente de qual material você vai fazer, é você caprichar nas linhas. Esse é o momento que você prende um pouco a respiração para que as suas linhas saiam o mais caprichadas possíveis, certo? Para que o acabamento fique excelente, certo? Então, assim, esse momento é um momento de caprichar, certo? De passar essas linhas, fazer a linha com a mais alta qualidade que você conseguir. E o que é uma linha com alta qualidade, né? É uma linha traçada com segurança, certo? Existem vários tipos de linhas descontinuadas, linhas tremidas. Não necessariamente uma linha tremida, por exemplo, é uma linha errada, tá? Às vezes você treme intencionalmente. Mas nesse caso aqui, a segurança na hora de traçar essas linhas para que elas não fiquem cabeludas, olha como ela fica limpinha, certo? Isso vai ser importante para poder fazer a sua flor, a não ser, é claro, que seu objetivo seja fazer a sua flor com linhas mais rabiscadas.
Agora a gente vai passar aqui para a paleta de cores. Eu vou colocar as cores que eu utilizei para fazer essa paleta. E é importante dizer que dependendo da sua tinta, né, da marca da sua tinta de aquarela, essas cores podem variar em tonalidades, tá? Então, por exemplo, o meu verde claro, ele não é um verde limão, ele é verdadeiramente um tom claro de verde. O que, por exemplo, em outros estojos que eu já utilizei de outras marcas, o verde claro é colocado como um verde limão. Então, fiquem atentos, apesar de eu estar colocando as cores, né, para vocês anotarem os tons, fiquem atentos que esses tons podem mudar de acordo com a marca. E eu vou começar umedecendo o meu fundo com água, só com água. Estou fazendo movimentos circulares no meu pincel. O meu pincel é um pincel de ponta, mais ou menos ali número 10, 12. É importante também observar que eu estou utilizando a tinta de bisnaga. A aquarela, ela tem 3 tipos de tinta. Ela tem a tinta de bisnaga, que é uma tinta pastosa. Ela tem a tinta de pastilha, que é uma tinta durinha. E ela tem uma tinta 100% líquida, tá? Então, eu estou utilizando a de bisnaga. Estou diluindo aí um pouquinho do meu azul, tá? Não estou diluindo toda a gota do azul, mas um pouquinho dele. E agora, ó, com o azul diluído e com o meu fundo umedecido, eu vou espalhar esse azul fazendo movimentos circulares. Eu quero que esse fundo fique bem translúcido, bem transparente. Lembra que a aquarela, ela é uma técnica que leva em consideração a translucidade da tinta. Ela não é que nem o guache, que é para ficar, por exemplo, com fundo opaco, fundo chapado ou o fundo todo preenchido, tá? Então, assim, deixando bem clarinho, espalhando com bastante água para poder garantir essa translucidade, fazendo os movimentos circulares. Se acontecer de você, por exemplo, trazer muito azul no seu pincel e não ficar clarinho assim, tá? Você pode, 2 alternativas, levantar, pegar um guardanapo e dar umas batidinhas para tirar o excesso, ou você pode também, eu recomendo mais essa segunda opção, que você traga mais água, só água, e espalhe o azul com água, certo? Estou colocando também um pouquinho de roxo, e esse roxo eu estou colocando porque o roxo ele é uma cor oposta e complementar ao amarelo, né? Ele traz contraste ao amarelo. Note também que com relação à referência, na referência não era um fundo assim azul aparelado, né? Era um fundo de uma planta que está num jardim, né, meio esverdeado, meio amarronzado. Então aqui eu já estaria fazendo uma primeira modificação com relação à referência escolhida. Agora eu estou fazendo a mesma coisa, diluindo a pontinha do amarelo. Eu quero esse amarelo bem diluído, bem clarinho, bem translúcido. Então pode colocar aí uma quantidade generosa de água. Eu costumo usar um conta-gotas, tá, gente? Assim, quando eu estou ensinando nas aulas de aquarela, eu recomendo o uso de um conta-gotas ou de uma seringa, porque daí você pode contar as gotas. Porque quando eu falo assim, uma quantidade generosa de água, não dá para saber o que é uma quantidade generosa de água, mas seria aí em torno de umas 5, 6 gotinhas, tá certo? Ou então, por exemplo, o meu pincel ele é grande, significa que eu estou trazendo ele bem úmido ali para o godê, tá certo? E ó, a gente está espalhando, nesse momento eu quero que esse amarelo se espalhe, inclusive um pouco aí para o fundo azul. Eu não quero que fique tudo certinho, eu não quero que fique, que essa tinta fique totalmente contida, tá? Esse momento é o momento que eu quero que essa tinta escorra, que ela se espalhe e inclusive se misture um pouco com a cor do fundo. Se ela passar das linhas do desenho, não tem problema, tá certo? Ó, como o verde aí acabou de passar, tá bom? Não tem problema, tudo clarinho, inclusive as folhas, tá? E eu tô pegando aí do verde oliva, essa primeira camada clarinha,
eu tô fazendo uma primeira camada de verde oliva. Na aquarela, a gente pinta em camadas, tá? Não apenas na aquarela, mas eu digo, essa técnica de pintura em camadas, ou seja, você faz uma camada e aí em seguida você faz novas interferências em novas camadas, né? Novos tons, né? Novas variações, você vai fazendo em camadas, né? Em processos. É muito importante para que especialmente na aquarela, né, para que a gente possa pensar no tempo de absorção da água e da tinta sobre o papel e também para poder criar efeitos de sombreamento, criar efeitos translúcidos, certo? Aí também, ó, tô deixando o miolinho bem aguadinho com o marrom, certo? E agora, eu vou mostrar para vocês, eu vou esperar uns 5, 6 minutinhos, ó. Esse é o ponto em que eu vou continuar, certo? Eu esperei 5, 6 minutos. E qual que é o ponto para continuar? Vocês lembram que o papel estava bem úmido, né? Tudo bem molhado. E agora esse papel, ele só tá frio. Ele não tá completamente seco. Se você tocar nele, certo? Ele não tá completamente seco, ele tá numa temperatura fria, certo? Então ele não secou completamente, porém ele já sugou toda a água, toda a tinta que eu coloquei anteriormente. E agora a gente começa a nossa segunda camada. Essa segunda camada, eu vou pegar a tinta com bem menos água, certo? Essa tinta, ela tá quase na consistência da bisnaga. Tô trazendo a água no meu pincel, também troquei de pincel, ó, um pincel mais fininho, continua sendo um pincel de ponta, mas um pincel mais fino ali em torno do número 4, número 3, certo? Eu sempre falo em torno com relação ao pincel, porque também depende com relação à marca. Um pincel número 4 de uma marca não é do mesmo tamanho que o pincel número 4 de outra marca, certo? E ó, eu coloco o amarelo limão como base para as pétalas, mas também eu já vou trazendo um pouco do amarelo, só amarelo, que é aquele amarelo ali do lado, certo? Ali para a base, para que ele, a gente viu que a base da pétala, né, na referência, ela é um pouco mais escura. Então eu já vou variando, colocando esse novo tom na pétala, com o outro amarelo, certo? Ó, pegando aí para colocar na base, certo? É muito importante também usar mais de um amarelo nesse caso, porque se a gente usar só um amarelo, a pintura vai ficar pobre, vai ficar sem riqueza de tons, certo? Então é muito importante tá variando essa tonalidade de amarelo, justamente para que haja a sensação de sombra entre uma pétala e outra. A gente viu que o girassol é uma flor que tem bastante pétala, uma por detrás das outras, certo? Então, colocando aí esses 2 tons de amarelo, caprichando no amarelo que é um pouco mais escuro, né? Na parte da base da pétala ali, que está mais perto do miolo. E agora eu tô pegando o ocre, ó, e vou botar um pouco de ocre em algumas pétalas que estão na frente, mas principalmente vou aplicar esse ocre nas pétalas que estão por trás. Você pode aqui e acolá colocar um risquinho ou outro nas pétalas que estão na frente, porque daí cria a sensação de iluminação, certo? Que as pétalas naturalmente causam umas sobre as outras. Mas, ó, na medida em que a gente vai aplicando esse ocre, a gente já vai percebendo melhor a profundidade desse girassol, das pétalas, de como elas estão dispostas, certo? E agora a gente vai continuar dispondo, né, desse ocre, desse amarelo, né, até a sensação das pétalas, delas estarem na frente, delas estarem atrás, né, até a gente ficar satisfeito com mais essa camada, e já coloca mais uma mãozinha aí de ocre nessa parte do miolo, no meio, tá, um pouco de marrom,
também nessa parte mais central do miolo, porque o girassol, a parte mais central, né, ela tende a ser mais escura, tá? Nesse momento, essa camada que a gente está fazendo, a gente ainda quer que fique aguado, a gente ainda quer que a mistura fique bem aguada, certo? Então, a gente vai colocando aí os tons, sem ainda muita definição, coloquei também um pouco de verde, certo? Não apenas marrom, não apenas ocre, e tô colocando aí também um pouco de marrom, ó, na base da pétala, ali onde ela toca o miolo. Isso vai possibilitar tanto um pouco mais de definição das pétalas, como vai possibilitar também que a junção da pétala com o miolo, né, ela fique bem orgânica, tá? E já vou dando algumas batidinhas, ó, com o marrom, certo? Ali a tinta que tá ali no miolo, ela já secou um pouquinho, então eu vou dando algumas batidinhas aqui e acolá, para que a gente já comece a modelar os pólens desse miolo, tá certo? Dando umas batidinhas também nas pétalas. Note que conforme eu vou depositando essa tinta marrom perto das pétalas, em cima das pétalas, eu vou depositando de maneira orgânica e assimétrica, tá? Não é pintar todas do mesmo jeito. Quando você pinta todas as pétalas do mesmo jeito, você está matando a profundidade e a organicidade das suas pétalas. Estou colocando um pouquinho de roxo também, porque o roxo com o amarelo, ele escurece o amarelo. Então, é uma maneira, né, de conseguir um tom de amarelo mais escuro e de enriquecer essa pintura, colocando também um pouco de roxo, que não vai ficar roxo. Você nota que eu tô botando roxo, mas que não tá ficando roxo. Por quê? Porque o roxo se mistura com o amarelo no papel e daí cria esse tom de amarelo mais escuro, certo? Pegar aqui também o verde para poder o verde claro, né, para poder aplicar aí no caule e nas folhas. Essa primeira camada mais com menos água, certo? Em que a consistência da tinta está próxima à consistência original da bisnaga. Eu trago o meu pincel úmido, né? Então ele vem com a umidade ali do potinho, certo? Mas não é o suficiente, por exemplo, para diluir verdadeiramente, nem alterar muito a consistência da tinta da bisnaga, certo? Então, essa é a nossa segunda camada, em que eu terminei de fazer ali em cima a parte do girassol e estou aplicando aí o verde. Você nota assim, no meu ele diz que é um verde claro, tá? Ele é um verde claro assim meio médio, né? Assim, então você nota que esse verde, ele é um verde bem médio, assim, para você, caso o seu verde, por exemplo, do seu estojo seja um verde limão. Aí o que você pode fazer no seu verde limão é colocar uma gotinha de nada de azul para ele ficar mais próximo desse tom de verde que eu estou utilizando, tá certo? E agora, eu também já vou aplicando um pouco nessas folhas, um pouco de verde oliva, certo? O verde oliva, eu acho ele um verde mais interessante para estar fazendo a folhagem, porque ele é um verde menos brilhoso, menos cromático, certo? O verde oliva é como se eu tivesse pego esse verde claro e acrescentasse, por exemplo, um pouco de ocre ou um pouco de marrom. E vou colocar o verde oliva especialmente na parte de baixo aqui das folhas e na parte serrilhada, ó, nas pontinhas. Porque o verde oliva é um pouco mais escuro e menos brilhoso. Então, a gente já vai trabalhando aí a sensação de luz e sombra nas folhas também.
E antes de passar para a próxima camada, a gente pode fazer mais alguns ajustes, certo? Com a água ali, onde a gente acha que, por exemplo, o roxo ou o marrom ficou muito exagerado, pode dar mais alguma diluída, mais alguma suavizada nas pétalas, certo? Sempre esse momento de avaliação, de você estar constantemente avaliando, melhorando, né, aquilo que você está desenhando, que você está pintando, é muito importante, certo? E agora a gente vai passar para a nossa próxima camada. Eu deixei secar, eu acho que uns 2 a 3 minutinhos, certo? Secar que eu digo, gente, nunca é secar completamente o papel não, tá? É o papel absorver um pouco mais da água da tinta. Então eu esperei uns 2, 3 minutinhos. Por quê? Porque esse miolo agora, ele precisa estar novamente naquela temperatura fria. Ele não precisa estar totalmente molhado, certo? Ele só precisa estar numa temperatura fria. Por quê? Porque agora eu vou fazendo pontinhos. E para esses pontinhos não se esparramarem, é importante que boa parte da tinta e da água que a gente colocou anteriormente já estejam mais absorvidos pelo papel. E vou fazendo pontinhos e pontinhos em volta do miolo, principalmente na parte externa. Eu tô fazendo esses pontinhos com marrom, certo? Coloquei um pouco de ocre também nos pontinhos, mas o ocre, assim, ele não aparece muito, né? Porque tá tom de ocre sobre ocre, mas na medida em que você coloca o marrom, os pontinhos marrom vão se misturando com o pontinho ocre que você colocou anteriormente, ó. E agora a gente já tem essa sensação, né, de pólen, essa sensação aí do miolo, colocando aí na parte mais central, os mesmos pontinhos. Lembrando que eu estou utilizando um pincel fininho, para esses pontinhos também saírem bem pequenininhos, bem fininhos. Vou colocar aí um pouco de verde oliva também nos pontinhos, certo? Esse verde, ele vai garantir a riqueza das cores aí no centro. E se a gente observar a referência, na verdade, esse centro, ele era até mais esverdeado do que eu tô fazendo aí, né? Eu tô fazendo ele mais amarronzado, mas no girassol mesmo, assim, quando o girassol tá novinho, brutinho, né, o centro também ele tende a ser um pouco mais esverdeado. E vou colocar aí alguns pingos de água para que parte desses pontinhos se diluam e se misturem, certo? Para novamente garantir a organicidade desse centro. Peguei ali um pouquinho de roxo. Tô depositando um pouquinho desse roxo ali na folha. Esse roxo agora eu tô utilizando para fazer a sombra, certo? E note que, novamente, o roxo se mistura com o verde e não fica roxo. Dá simplesmente a sensação de aprofundamento ali na folha, certo? Colocar um pouquinho aí também no caule. E esse é o momento, né? A gente já tá na terceira camada, esse é o momento de você ficar mais atento, mais atenta aos detalhes, corrigir o que ainda tiver de ser corrigido, né? Enfim, suavizar, ver se tá tudo direitinho, tudo no lugar. E como eu falei para vocês, é uma pintura bem orgânica, né? É uma pintura que ela tem o seu grau de dificuldade para o desenhista e para a pessoa que está aprendendo a pintar, que é iniciante. Mas é interessante, né, observar todo o processo, porque é observando que a gente aprende, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez na sua primeira tentativa de fazer o seu girassol não fique do jeito que você quer. E tá tudo bem. Você sempre pode tentar novamente, né? E é como tudo na vida, a gente vai aprendendo conforme a gente vai praticando. Então, se não ficar do jeito que você queria,
Não desiste, continua praticando, continua treinando, que uma hora vai dar certo. Você vai aprendendo mais sobre o controle da água, sobre o controle do pincel, a quantidade de tinta, certo? A fazer as camadas. E tudo isso vai se somando até o momento em que você chegar ao nível que você deseja. Você nota que aí, ó, o que eu estou fazendo? Os últimas pinceladas de acabamento, em que eu estou trazendo um pouco mais de roxo aí para poder definir melhor algumas pétalas, né? Definir melhor aí as pétalas que estão por trás, o sombreamento, certo? Esse roxo, ele dá bastante profundidade. Nota que eu faço só ali pertinho do talo, certo? Na parte mais externa da pétala, eu coloco só em uma aqui e acolá, mas não coloco em todas. Porque esse roxo, se você utilizar muito ele para contornar toda a pétala, ele acaba matando um pouco assim essa delicadeza, né, que as outras pétalas que não têm tanto sombreamento, tanto roxo, a forma como elas estão. Então, assim, maneira nesse roxo. Esse roxo é para você colocar detalhes aqui e acolá, tá certo? Ó, para dar um pouco mais de profundidade em uma ou outra pétala. E, gente, é isso. A gente está chegando já ao final desse tutorial. E, gente, é isso. Estamos chegando ao final desse tutorial. Espero que você tenha gostado, que tenha tirado suas dúvidas, que tenha te ajudado a compreender o processo desde o desenho passo a passo do girassol, né, até o momento de pintura, de finalização aí com a pintura com a aquarela. Se você gostou, não esquece de curtir. Se tiver alguma dúvida, não esquece de comentar, certo? E se tiver alguém que você acha que também vai gostar de ver esse tutorial, não esquece de compartilhar. Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. E é isso. Espero que você tenha gostado. Espero poder ter te ajudado compartilhando esse processo criativo.